Agora no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o promotor de justiça e doutor em Direito, Roberto Liviano. Doutor Roberto Liviano, muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Roberto Liviano, que é promotor de justiça do Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Hoje vamos falar sobre a ética dos partidos e da política, doutor Roberto Liviano. Pois é, Sérgio. Esse é um assunto que merece atenção, especialmente porque nós estamos nos aproximando aí de um momento importante na vida do país, que são as eleições do ano que vem, e eleições cruciais para a nossa vida, porque vamos escolher o novo presidente da República, vamos escolher 27 governadores, né? Vamos escolher 54 senadores e vamos escolher 513 deputados federais, né? É um momento extremamente importante, e deputados estaduais também, né? Aí variáveis de acordo com os números dos estados. Portanto, é um momento crucial na nossa vida política e democrática, e no nosso sistema legal, os partidos políticos, eles detêm pelas regras do jogo, isso está inclusive em análise a questão das candidaturas independentes, mas isso só para as eleições de 2020, pelas regras atuais até esse momento, os partidos políticos eles têm um papel fundamental nesta intermediação, porque para as pessoas conquistarem os mandatos, elas dependem dos partidos políticos, né? Hoje nós temos no Brasil 35 partidos políticos, né? E para que se conquiste o poder de representar a sociedade, é necessário que se tenha uma legenda, é necessário que se receba uma legenda partidária, e assim, para se ter este mandato, ou no campo do Poder Executivo, ou no campo do Poder Legislativo, é imprescindível que haja esta vinculação a uma legenda partidária, né? E nos tempos de hoje, me parece importantíssimo você discutir a temática da ética, né? Tem gente que não dá tanto valor a isso. Ética, para que ética? Ética seria um detalhe, algo não tão importante. A meu ver, é importantíssimo, é vital falar de ética. Ética em todos os campos da vida, ética nas relações interpessoais, ética no plano da medicina, ética no campo das profissões, ética em todos os campos. É necessário que haja princípios éticos, princípios de correção, né? Princípios de boas condutas em todos os campos, no campo empresarial, né? E fundamentalmente no campo político, né? No exercício do poder político, que haja ética, que haja honradez, que haja honestidade neste exercício, e no exercício também da atividade partidária, ética no plano dos partidos políticos. E é interessante destacar que nós tivemos aí uma construção legislativa, que foi a Lei 12.846, que é chamada de Lei Anticorrupção. Essa lei, ela tem como grande inovação jurídica para o Brasil a construção de um marco legal da compliance, né? As pessoas que trabalham com direito, com a justiça, consideram essa lei um instrumento legal inovador, porque ela realmente trouxe esses referenciais em relação à compliance empresarial. Ela é reconhecida como um instrumento jurídico neste plano, mas é sempre bom relembrar que a lei, ela traz, de fato, este referencial no campo empresarial, mas ela incide para todas as pessoas jurídicas, não só para as empresas, né? Então, ela institui o conceito do compliance para todas as pessoas jurídicas, para as associações, né?
para os partidos políticos, não é? Para as federações esportivas, todas as pessoas jurídicas estão sujeitas às regras da compliance, da conformidade, das práticas éticas, né? Então os partidos políticos também devem se sujeitar a isso, e aqueles que estão atuando no campo político devem com certeza respeitar esses preceitos éticos. As pessoas estão querendo que haja as práticas éticas. Esta preocupação ética, ela vem crescendo. Isso é um anseio das pessoas que cresce cada vez mais. Então, é importante a discussão deste tema hoje, no Ética e Justiça, aqui na Rádio Justiça, porque é um anseio cada vez maior. Tempos atrás, as pessoas buscavam a questão da responsabilidade social, da sustentabilidade. Essa questão da ética, essa questão da compliance, é um valor que vem crescendo, né? Vem crescendo, está numa curva de ascensão, e eu tenho a impressão que este será um valor importante nas eleições do ano que vem, né? O jogo está mudando, a Operação Lava Jato, ela produziu uma transformação importante na história do país, e esse vetor será relevante nestas eleições. Aí você vai me perguntar, mas aqueles velhos políticos, eles não serão mais eleitos, aquelas pessoas que já tiveram suas complicações com a justiça, aquelas pessoas que agiram em algum momento com falta de ética? Não, eles lamentavelmente ainda serão eleitos. Ainda haverá no Brasil as práticas antiéticas. Ainda acontecerá no Brasil as práticas da compra de votos, da corrupção eleitoral. Nós não vamos nos livrar de tudo isso num passe de mágica, lamentavelmente. Estas mudanças, elas ocorrerão ao longo do tempo. Nós estamos falando de uma nova cultura que deve se sedimentar ao longo do tempo, e nós não vamos, num estalo, ter uma revolução, né? Mas nós estamos aí tendo o alvorecer aí de novos valores, estão surgindo aí movimentos pela renovação na política, como o Agora, como o Renova, vários movimentos aí que estão disseminando a ideia de termos representantes políticos que tenham compromisso com valores em torno do bem comum. Isso é extremamente importante, né? Porque o mandato, ele não pertence ao indivíduo, ele é um mandato de representação da sociedade. É necessário que se governe para o bem comum. Isso é um preceito ético fundamental, né? Se tem a noção que o exercício do poder, o exercício político, é um exercício em prol de todos. Aquilo não pode ser um exercício de poder individualista, egoístico, né? De maneira nenhuma. Não é razoável, não é plausível, não é aceitável que quem chega ao poder se sirva do poder. Quem chega ao poder deve servir às pessoas. Quem exerce poder deve ser um servidor das pessoas. É para isso que serve a ideia da representação. Essa é a essência da democracia, né? Eu já disse numa participação anterior que uma pesquisa recente, ou não tenho certeza se eu disse ou não, mas eu reforço aqui, uma pesquisa recente da Latino Barômetro, divulgada agora há acho que 2 semanas em Buenos Aires, apontou conclusões muito importantes, e uma delas que eu destaco agora é que das pessoas ouvidas, foram ouvidas 43 mil pessoas na América Latina, em 18 países, indicadores sociais, econômicos e políticos. E no Brasil, das pessoas entrevistadas, 97%, quase todo mundo entende, avalia que se governa no Brasil para o interesse pessoal. Não se governa para todos. Isto é absoluta e total
total falta de ética para com o povo brasileiro, né? Isto é absolutamente inaceitável. O primeiro preceito ético de alguém que assume um cargo de poder é governar para o povo. É pelo povo e para o povo. É para isso que se assume o poder. Isto é fazer política. Ética na política é isso, é governar para todos, com honestidade, prestar contas do exercício do poder, né, daquilo que está se fazendo, do dinheiro público, né, ter uma atitude transparente, aquilo que se chama no plano internacional de accountability. Isto não é uma perfumaria, isso não é um detalhe, isso, aliás, é princípio constitucional, está lá no artigo 37 da Constituição, o princípio da publicidade. Não é publicidade no sentido publicitário, de propaganda, é publicidade no sentido de transparência, né? Eu achei interessante uma declaração que foi veiculada e comentada esta semana, não vem ao caso falar o nome de quem declarou, isso pouco importa, mas a análise da declaração. Houve uma declaração essa semana de que a candidatura de Luciano Huck representaria a falência da política. Mas por que a falência da política? Por que só as velhas figuras que podem disputar o poder, né? Todos têm o direito de disputar o poder. Não são apenas aqueles que têm uma unção superior, né? A política, ela não é reservada a um grupo de coronéis pré-definido. Quem define, quem assume o poder é o povo, através de instituições definidas pela lei, que são as eleições. É isso que o Brasil assumiu como sistema a partir da República, né? Então, sem entrar em julgamento de mérito, se é bom ou ruim, Luciano Huck ou outras opções, quem faz esse julgamento é o povo, através das urnas, né? O que nós temos que ter é tranquilidade e um debate profundo em cima de ideias. Não podemos ter execração de pessoas. Ética na política significa discutir projetos de país. Quais são as ideias para o futuro da nossa educação? Que, a meu ver, está em frangalhos. Nós precisamos de um grande projeto de país para a nossa educação, a gestão da nossa educação. Veja a Coreia do Sul, por exemplo, que há 30 anos atrás tinha uma situação de corrupção muito semelhante à nossa. Investiu maciçamente em educação e hoje está num outro patamar em matéria de combate à corrupção, investir em educação em tempo integral. Portanto, o nosso país precisa priorizar a questão da educação para sair desta rota, né? E os partidos políticos, Sérgio, eles têm que seguir a mesma linha como instrumento para o exercício do poder. Eles precisam seguir esses preceitos, né? É necessário que eles adotem esses comportamentos éticos, o compliance, na concessão de legenda para candidatos, né? Não é plausível, não é aceitável, não é legal conceder legenda para quem é ficha suja. Isso é elementar. Isto é cumprir o papel ético perante o país. É necessário que os partidos cumpram o seu papel, a sua obrigação perante o país, selecionando e colocando nomes ao país que sejam comprometidos com o bem comum, com o interesse comum. Nomes limpos, nomes que vão se dispor a cumprir mandatos para o progresso, para a evolução, para o desenvolvimento do país. Nós precisamos disso. Os partidos precisam cumprir o seu papel. É necessário que eles se reposicionem. Nós precisamos sair desta situação, desse coronelismo partidário, porque lá no plano dos partidos também, você percebe que há muitos anos os partidos são comandados pelas mesmas pessoas. E o enraizamento no poder, ele não é saudável. Na verdade, a meu ver, nós precisamos de um novo marco legal para os partidos.
nova atitude, mas nós precisamos também definir uma nova ordem legal para os partidos. Os partidos, eles não podem servir apenas para acomodar interesses, para distribuir o poder para os amigos, né, para os apaniguados. Não podem. Eles têm um papel na democracia extremamente importante. É por isso que discussões como a da candidatura independente, a candidatura avulsa, ganham força, porque as pessoas querem ter um espaço para respirar, querem ter a possibilidade autônoma de fazer as suas escolhas. E é por isso que partidos como a Rede Sustentabilidade estão admitindo que pessoas se candidatem e não tenham subordinação, não estejam vinculadas às diretrizes do partido. O indivíduo obtém a legenda, mas não é obrigado a seguir as regras do partido. O que é isto? Isso, de uma certa maneira, é o reconhecimento da situação triste em que os partidos políticos se encontram. Doutor Roberto Liviano, nessa questão sobre esta independência dentro de um partido, o senhor acredita que isso na prática vai ser efetivado ou vai ficar apenas na ideologia? Sérgio, vamos procurar responder a sua pergunta com os pés fincados na realidade. É Exato. Muito difícil. Nós estamos falando de um organismo que tem muitos anos de uma prática política coronelista, né? Para que essa situação se modifique, a meu ver, seria necessário que as lideranças estivessem imbuídos de um espírito democrático e que fizessem um grande pacto pelo país. Se houver esta atitude, se houver um movimento de restauro, de reconstrução dos partidos, como eu vejo, por exemplo, em algumas empresas que foram pegas na Operação Lava Jato e que estão fazendo um trabalho de reconstrução no caminho da integridade, estão investindo em programas de compliance, etc. É possível que você reconstrua a sua posição, né? Os partidos podem fazer isso, mas é difícil, são muitos anos de maus hábitos, de vícios, de coronelismo, de uma estrutura viciada no exercício do poder. Não é impossível, porque estão soprando por aqui ventos de renovação. As pessoas estão querendo isto, né? O que nós precisamos saber é qual a magnitude destes ventos, o quanto eles impactarão, o quanto eles contaminarão os brasileiros, né? O quanto as pessoas vão se sentir tocadas por esta vontade de renovação, né? Eu tenho sentido que as pessoas estão cansadas, estão enfadadas deste quadro de corrupção. As pessoas não estão mais aguentando esse estado de coisas. Sim. E elas querem mudar. Esse é o Dr. Roberto Liviano, promotor de justiça no estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, que todas as terças-feiras participa do nosso quadro Ética e Justiça. Dr. Roberto Liviano, assunto profundo, extenso, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu aguardo a participação do senhor na próxima terça. Um grande abraço, Sérgio, e aos queridos ouvintes da Rádio Justiça. Uma ótima manhã de terça-feira a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.